pessoal, meu nome é Raquel Braz, eu sou Product Manager na Indopter Labs e eu tô aqui com a Ingrid na Retrocon. Opa, tudo bom, Raquel? Obrigado pela sua presença, viu? A Ingrid está aqui no stand da Bel Jogos. Ingrid, pode contar um pouquinho o que é a Bel Jogos? Bom, a Bel Jogos é uma comunidade lá de Belém do Pará, que tem mais de 20 anos, né? Ajudando a promover e integrar e fomentar a cultura de desenvolvimento de jogos, né, lá no estado. Inclusive, a gente tem ações também já nos interiores, com o pessoal das universidades da UFOPA, né? O Felipe já foi, inclusive, o Felipe que tá filmando, né, que não tá aparecendo no vídeo, mas o Felipe já foi em Santarém palestrar para aluno, para faculdade e tal, tudinho. E aí, nesse ano de 2025, nós resolvemos unir as forças, né, dos desenvolvedores independentes que estão nos jogos aqui, que a gente vai comentar brevemente, para vir aqui para um evento grande, né, a Retrocon aqui em São Paulo, para o pessoal conhecer mais um pouco dos desenvolvedores lá do norte, né, no caso de Belém do Pará. Então, eu vou falar um pouquinho de cada jogo, tá, Raquel? Primeiramente, eu vou falar aqui do Lendas da Amazônia, que é esse aqui. É um jogo que teve apoio da Lei Paulo Gustavo, né? Foi desenvolvido em Blender, né? Que é a Game Engine gratuita, open source. O autor é o Voile Masaki, ele é artista plástico e ele aprendeu a programar sozinho e ao longo de 10 anos ele vem melhorando esse jogo. Já teve 3 versões, essa versão é a versão mais atual e que ele já sentiu maturidade para ir ao nível de produto e encarar o mercado. Está disponível no itch.io, você pesquisar Lendas da Amazônia, Voile Masaki, Voile é W-O-Y-L-L-E Masaki, ou o Instagram dele que é game.lendas. Aí você consegue todas as informações do jogo lá. A outra característica dele é que ele é um jogo inspirado no estilo dos jogos de Nintendo 64, né? Tem esse aspecto low poly, né? E muito baseado no Super Mario, tá? De plataforma. Ele utilizou a plataforma Blender, né? Antigamente a Blender era só uma ferramenta de modelagem 3D. Ao longo dos anos ela evoluiu, virou uma Game Engine, um motor de jogos. E aí ela é gratuita, open source. Aí o Vô, ele se identificou com a ferramenta, né? Aprendeu e aí começou a desenvolver nela e desenvolveu o jogo dele, né? O Lendas. Tem o Valdo, que é o Valdo Mosquito no coração da cidade. O Valdo também é outro jogo que já está numa carreira aí há um bom tempo, desde 2018 que o Rafael Fernandes vem desenvolvendo o protótipo, né? Já chegou em 3 versões, atualmente ele está disponível na Game Jolt para você baixar e experimentar para PC, mas já teve um tempo atrás na Google Play Store, só que saiu por conta de falta de atualização dos SDKs, né? Que anualmente a Google vai cortando a galera se não atualizar, né? Aí ele tá nessa tarefa de voltar e também tá pensando em procurar a Steam para lançar, né? Mas a Steam tem que ter todo um recurso, investimento, porque para abrir uma página na loja tem que ter um investimento inicial de R$500, né? E fazer um cadastro, enfim, aí é um pouco pesado para os desenvolvedores independentes, né? Que fazem no seu tempo livre. Aí sobre o Valdo, basicamente, né, são mosquitos, né, da dengue. Tem personagens que são capacitistas, por exemplo, a gente tem um mosquitinho bem aqui do canto que ele é cadeirante, né? O próprio Valdo, inclusive, ele nasceu deficiente, que ele não tem o bico dele, né? O Fernandes também, além do jogo, é um jogo de navinha, estilo shoot 'em up, feito na Unity, a game, né, motor de jogos famoso, né, do mercado. E além disso, ele tá lançando para outras mídias. Tá com um quadrinho, né, no financiamento coletivo lá no apoia-se, né, Valdo e sua turma, né? Tá em financiamento coletivo quadrinho, que ele é artista plástico, né, e fez o quadrinho, e também está em desenvolvimento do jogo de tabuleiro, né? Vai ser lançado. O Instagram do Valdo é o Maniva Studios. Maniva lá do Pará, né? A Maniva que o pessoal come, né? Maniçoba, a famosa no Sírio. Aí o símbolo do estúdio dele é até a panelinha, né? A panelona lá cozindo no fogão. O Valdo, aí conversamos sobre o Valdo. O Project Chameleon, que ele é um jogo fruto de Game Jam, da Control Alt Jam. Também não é na Unity não, ele é da Construct, desenvolvido em Construct, por 2 rapazes lá de Castanhal e um outro rapaz que é compositor, ele acho que, se eu não me engano, ele é de Porto Alegre, ele é do Sul. Aí eles se conheceram na Control Alt Jam, formaram a equipe e seguiram desenvolvendo o jogo. Atualmente ele está na Steam, vocês procurem lá Project Chameleon, que o Chameleon é de camaleão. Porque o jogo ele é estilo furtivo, né? Pra você se esconder, se esgueirar, que é de espionagem, a temática, né? E também tem puzzles, quebra-cabeça para resolver, né? Ao longo do jogo, 2D,
com arte desenhada à mão, né, nas CGs do jogo. Muito bonito. Aí fica aqui a recomendação. E tá com previsão de lançar final deste ano. Aí tem o Heróis da Luz, que foi o meu projeto do mestrado, né, da dissertação. É um jogo sério com foco no ensino do suporte básico de vida, né? Para socorrer pessoas que têm sofrem de parada cardíaca, né? E aí tem o processo da ressuscitação cardiopulmonar, né? O especialista técnico desse jogo é o enfermeiro Michael Nogueira. Infelizmente ele veio falecer durante a pandemia, né? Ele era especialista nessa técnica do suporte básico de vida, que tem um algoritmo, inclusive dos passos, né? E aí mesmo assim eu segui com a proposta do jogo, que era também para atender o projeto dele de doutorado. Um jogo de novela visual, com mecânicas de minigames, né, entre as interações. Foi desenvolvido no motor de jogos RainPy, que é um motor de jogos com base em Python, focado em jogos do tipo novela visual, né? Atualmente ele está no itch.io, tem um Linktree, que é Linktree/Heróis da Luz _game. Aí lá tem o acesso para o itch.io e todas as publicações científicas que eu gerei durante o mestrado. Foram por falta de 5 publicações, mais um capítulo de livro, né? Então ele tem uma forte pegada acadêmica, científica, né? Por isso que ele é um jogo sério, né? Aí o Code Bunny, né? Que tá sem o adesivo aqui porque acabou, mas vamos falar dele. Que inclusive é o nosso carro-chefe. Ele foi feito na Unity. É um jogo de ação, plataforma 2D. Bem ágil, bem dinâmico, bem frenético. Todos os personagens são coelhinhos. Legal. As protagonistas são 2 coelhinhas, a Axel e a Hazel. Elas têm modo de jogar diferente. Tem o forte, né, no parry, que a mecânica do parry faz ela impulsionar e fazer vários combos dentro do jogo, e aí tem speedrun e tudo mais. E a outra personagem, ela é mais focada no ataque, ela tem até uma espada, né? E aí também dá pra fazer speedrun. O legal do Code Bunny, né, que ele foi feito em Unity, né, é o trabalho da Lavi Azure, Lavi_Azure, a rede social, o Linktree e tudo mais, redes sociais dela. O time que está envolvido com ela chama Team 7 Star, que são 7 pessoas. A Lavi é do Pará, mas tem uma moça da Bahia, tem outra moça aqui de São Paulo e tem 2 colaboradores que são de fora, internacional. Eles se conheceram no festival, de jogos de Sonic, que aí ele começou como mod de jogo de Sonic, o Code Bunny, e aí evoluiu para coelhinhos e ter essa pegada mais autoral e virou um jogo, né, que a Lavi lançou ano passado no itch.io, já está na Steam e ele vai lançar para consoles brevemente pela Nuntius, que é a publisher, né, dos influencers, né, que estão por trás dessa publisher Nuntius. E aí é o nosso carro-chefe, né, é o jogo que tá mais maduro, né, que inclusive saiu na Famitsu, a revista japonesa famosa, como destaque independente. Bom, eu sou o Felipe, já trabalho com desenvolvimento desde 2007, foi quando eu me formei, e o meu projeto final, né, de curso foi como é que os jogos fazem parte da nossa vida, da nossa sociedade, desde o princípio, não só do ser humano, mas também com os seres biológicos mesmo, os animais e tal. Então o ato de brincar, o lúdico, ele está presente em todos os seres. Então desde esse momento eu já jogava muito, mas aí eu adentrei nessa parte de pesquisa a partir de 2007. Aí desse ponto em diante era jogar, pesquisar. Depois que entrei no BeoJogos em 2009, aí foi desenvolver e passar para frente, que esse é o papel do BeoJogos, né? Agora sobre as lendas da Amazônia, eu queria te perguntar sobre os prédios, né? A arquitetura do jogo. A arquitetura de Belém, que foi retratada aqui no jogo, ela tem a sua base portuguesa, mas não só isso, ela sofreu influência de muita gente. Então tem italiano, que é o Landi, tem a parte francesa, da Belle Époque, mas assim, a arquitetura portuguesa ela é muito presente nas casas. Como, se você viajar para Portugal e for a Belém, você vai ver muita semelhança. Elas são muito parecidas. Assim. Então o Vô ele conseguiu retratar isso muito bem no jogo. Não só a questão da arquitetura, mas a parte que ele está no rio, por exemplo, tem as palafitas, que é algo muito comum na Amazônia, entre os ribeirinhos e tal. O rio, que é bem diferente do que o pessoal retrata aqui. Com água azul, cristalina. Não, o nosso rio ele é barrento, ele é marrom. Você não vê o fundo por causa dos minerais que a gente tem também no próprio solo e na própria água. Então,
a água ela não fica cristalina. Ela só vai ficar cristalina naquilo que a gente conhece como igarapé, que são rios não, né? Lagos formados por águas naturais, fontes de águas naturais. Então lá você vai ver a água cristalina. Ainda assim, não é muito comum, justamente por causa do nosso solo, dos minerais e tal. Ela ainda fica meio escurinha, mas é bem bacana, assim. Ele retratou isso muito bem no jogo dele. Ah, legal, muito obrigada. Essa camiseta, pessoal, muito legal. Tem o jargão, né? Joguinhos brasileiros, gostoso demais. Você pode ver lá no Felipe também, joguinhos brasileiros, gostoso demais. É do site, portal, @controles voadores, que é do jornalista chamado Lucas Toso, que ele é ex-Omelete, e aí ele resolveu, quando ele ficou demitido durante a pandemia, né? Ele resolveu criar esse site, esse portal, e tem um podcast também, que é para apoiar e divulgar os desenvolvedores brasileiros e os jogos brasileiros que tem pouco espaço na grande mídia, né? Então ele tem um podcast do Controles Voadores que tá com quase 100 episódios. Inclusive não o Valdo, mas o Code Bunny tem um episódio lá, e o Ecorella também é outro jogo paraense que não veio com a gente, mas ele tem um episódio lá no Controles. O Controles também tem um portal de notícias, né? E aí este ano de 2025 o Toso me convidou para fazer parte do portal, e eu escrevo algumas colunas lá com o intuito também de ser mais uma voz para divulgar os jogos nortistas, né? Não só do Pará, mas também o pessoal do Amazonas, do Acre, do Amapá e do Tocantins. O Toso, ele se dedica, né, a divulgar muito os jogos brasileiros. Ele se descentralizou, né, da questão da divulgação dos jogos que já são muito conhecidos, como a gente conhece como jogos AAA, né, de grandes empresas, com suporte financeiro gigantesco e tal. Ele está concentrado, né, na divulgação dos jogos independentes do nosso país. E ele tem feito esse esforço, né, não só em algumas regiões, mas em todas as regiões. Tanto é que ele tem uma planilha dentro do site onde ele consegue catalogar os jogos que estão sendo desenvolvidos, produzidos e lançados por região. Então isso é de muita importância para a gente saber onde é que está tendo maior evolução, onde é que as pessoas estão desenvolvendo, o que é que está precisando de ajuda. E aí a gente vai, né, dando esse suporte também. Já que o Toso está tendo esse trabalho hercúleo, a gente acaba também ajudando ele um pouco. Já com a Ingrid lá, né, como uma colunista, já colocando textos, já divulgando como formar a comunidade, como é que esses jogos conseguiram esse alcance todo que eles tiveram. Então isso tudo é muito bacana. O Toso é conhecido entre nós, né, os desenvolvedores independentes, como o nosso herói que não veste capa, né? E o Controles, ele não tem nenhum incentivo financeiro, né? Ele tira do tempo dele livre, né, do próprio bolso, né, para poder promover o Controles. Obrigada. Obrigada. Obrigada você por ter vindo prestigiar. É um prazer estar aqui com a Ingrid, que também faz parte da Intercelery, né? Uma cliente aí do Upper Labs, parceiro nosso. E é isso. Muito obrigada.